Muito bem, como eu gosto de dizer sempre, eu não sou o Teacher Du, mas sejam todos bem-vindos a mais uma aula de conteúdos aqui pelo VPFI Forever. Forever, galera. Fiquem à vontade para interagir. Vamos participar de um tempo bastante legal aqui juntos. Acredito que a gente vai se divertir bastante, além de ler inglês, traduzir, aprender vocabulário. E eu conto com vocês para a gente vir junto nessa aula de hoje aí. Beleza, pessoal? O nosso tópico hoje é um tópico, eu diria, um tanto quanto interessante para nós, importante também. Quem estava aqui na aula passada viu que eu disponibilizei alguns recursos, dentre eles dicionários, né, Carlos? Juan Verdade. também. E eu gosto muito do Lingui, por exemplo, porque quando você pesquisa algo lá, ele traz, sabe, ele traz a palavra ou a expressão, sabe, de diversas formas. Não sei se vocês chegaram a dar uma navegada ali, mas ele é muito completo. Então, uma palavra ela pode ter vários significados, ela pode ter várias funções sintáticas na frase. E o legal do Lingui é isso, que ele traz tudo aquilo ali, né? E hoje, galera, nós vamos falar de palavras homógrafas. Pelo amor de Deus, o que que é isso? Está me xingando? Em inglês a gente chama de homographs. Homographs. Quem imagina o que seja uma palavra homógrafa? Assim, o Anderson eu não vou perguntar não, porque o Anderson é professor de português, tá, gente? Então ele não vale. Ele vai saber com certeza o que é uma Ainda, palavra ainda, ainda tá em grego ainda. e ainda ensina grego. O Anderson não vale. É a, Mas pro, é a, é a palavra em grego ainda, assim. aí, pois é, ó, tá vendo? Mas eu pergunto aqui para a Renata, para o Juan e para o Carlos, assim, de supetão, o que que vocês imaginam que seja uma palavra homógrafa? Faz ideia? Tem um chute, Tem nem- Carlos? Tem um não, chute? não tenho nem ideia. Tem, Também não sei, não. tem um chute, Renata? Vamos ver se a Renata é boa de chute. Galera, é bem simples. Deixa eu já começar compartilhando a tela com vocês. A gente tem isso em português, temos isso em inglês também. Quando vocês virem minha tela, vocês me digam, por favor. Estão vendo aí, né? Mas só que, peraí, só um instantinho. Eu preciso antes esconder uma coisa aqui de vocês. Peraí. Hoje nós vamos navegar aí. Nós temos 27 opções de palavras para a gente brincar aqui hoje. Mas primeiro, deixa eu trazer um pouquinho desse conceito para vocês rapidinho, só para a gente saber o que que a gente vai fazer. Compartilhando a tela de novo. Cadê? Foi. Conseguem ver? Tá tranquilo para ler? Sim, dá sim. Dá pra Beleza. ver. Então, um pouquinho do conceito rapidinho. Os homógrafos são palavras, elas são escritas de uma única forma, só que elas podem ter mais de um significado. Entre parênteses ali está função sintática diferente. O que que significa isso? A palavra vai ter uma função sintática diferente quando, dependendo do contexto, ela pode ser um substantivo, pode ser um verbo, ou ela pode ser um adjetivo, ela vai desempenhar diferentes funções a depender do contexto que ela está inserida, entendeu? E em alguns casos, os homógrafos, eles mudam até a pronúncia. Em português, a gente tem alguns exemplos assim, e em inglês também não é diferente. Eu trouxe aqui, por exemplo, um exemplo em português, só para vocês se situarem do que eu estou falando. Ó. Lê para mim essa primeira frase aqui, Carlos, por favor. Vamos lá, exemplo 1. Uhum. Sempre acerta o número da sorte. Aqui acerto corresponde ao verbo acertar. Exatamente. Ó. É uma palavra, aqui ela se comporta como acerto, e ela é um verbo. A pessoa está dizendo que ela acerta o número da sorte. Legal. Agora, Juan, lê para mim essa frase 2. A empresa fará um acerto de contas com seus colaboradores e irá declarar falência. Nesse caso, a palavra acerto é um substantivo, no sentido de acordo. Muito bem. Isso é uma palavra homógrafa. Mudou, você olhando para a palavra, ela não muda, ela se escreve igualzinho, nem acento ela tem,
Só que nesse primeiro contexto ela é um verbo e a pronúncia é acerto. Nesse segundo contexto ela é um substantivo e a pronúncia é acerto. Bacana? Vale salientar, galera, que as palavras homógrafas, os homographs, nem sempre elas vão mudar a pronúncia, tá? Em alguns casos, sim, elas vão. Quando for um substantivo, você vai pronunciar de uma forma, quando for um verbo, vai pronunciar de outra. Em alguns casos, sim, vai mudar, mas em alguns casos elas vão ser escritas de forma idêntica e até pronunciadas de forma idêntica. E aí o contexto que vai te dizer qual que é a função daquela palavra, qual que é o significado daquela palavra na frase. Ok, now let's go through some examples in English. Vamos para alguns exemplos em inglês. E aí eu fiz uma tabelinha aqui para gente. Nós vamos fazer. Nós vamos brincar de escolher um número da sorte, já que o exemplo diz que eu sempre acerto o número da sorte. Bora lá. Vamos fazer uma seguinte ordem aqui: Anderson, Carlos, Renata e Juan. Beleza? Anderson, Carlos, Renata e Juan. Vamos nessa ordem. Ok, aqui nós temos 27 palavras e eu escondi essas palavras, a gente vai escolher sem saber que palavra é, beleza? E para cada palavra dessa aqui nós vamos brincar com pelo menos um exemplo aqui. E aí, nesse exemplo, a gente vai aprender vocabulário, vamos aprender pronúncia, vamos aprender bastante coisinhas aqui. Legal? Bora lá, Anderson Boy. Me ajuda aqui. Você tem uma tabela de 1 a 27. Uhum. Escolhe aí pra gente um número, Anderson, de 1, Olha o de número. 1 a 27. Qual que você Número escolheu? 7. Número 7. 7. Very good. Number 7. Number 7. All right. Leia essa palavra pra gente, Anderson, em inglês. Em inglês. Uhum. Como que você acha que é a pronúncia Content. dela? Uhum. Content. All right. Se eu te dissesse que poderia ser content, você acreditaria também? Content. Ok. Também. Exato. E agora é a Todo hora que a gente mundo. vai ver o exemplo. Então, a primeira palavrinha escolhida é a palavrinha content. Ok, ok, ok. Esse exemplo aqui, ó. Sim. Esse exemplo aqui, Anderson. Leia pra gente, por favor. VPFI has a really good content on English tips. Ok. VPFI has a really good content on English tips. Ok. Consegue traduzir essa frase para a gente, para português, Anderson? O que essa frase está dizendo? VPFI tem realmente um bom conteúdo realmente bom conteúdos de tipos de inglês, dicas de inglês. Dicas de inglês, exato, isso Isso. aí, cara. Só uma dica, tá, galera? Esse really, a palavra really, ela significa realmente sim. Mas sempre que ela vier antes de um adjetivo, ela vai ter uma função de intensificar esse adjetivo. Então, você não precisa traduzir ela ao pé da letra como realmente. Você pode traduzir como muito, por exemplo. Muito bom. Entendeu? Por exemplo, VPFI tem conteúdo muito bom em dicas de inglês. Ok? Então, nesse caso aqui, a palavra content é o quê? Sintaticamente falando, qual que é a função dela?
Isso é um substantivo, hein? É um substantivo, exatamente. É um nome, né? Conteúdo. É um substantivo. Uhum. Bacana. Legal. Então, matamos aqui. Ó, vou botar aqui cinzinha o significado. E aí vamos traduzir a frase aqui embaixo, né? O VPFI tem um conteúdo muito bom em dicas de inglês. Legal. Beleza. Tá bom. Agora, essa frase aqui, Anderson, você ainda. Ah, Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho, né? Tá muito pequeno. para ler? Isso. My dog got really content after getting a treat. Repete, por favor, Anderson. My dog got really content after getting a treat. My dog got really content after getting a treat. Ok, Anderson. Nesse caso aqui, galera, a pronúncia não muda, tá? A pronúncia não muda, mas a função da palavra na frase, sim. Então, my dog got really content after getting a treat. My dog got really content after getting a treat. O que isso aqui quer dizer? Vamos parte por parte. My dog, ok? Simples, meu cachorro. O que é esse got really content? O got aqui, galera, a gente tem o verbo get, ok? Quem já ouviu falar no verbo to get? Yes. Já conhece esse verbo, Juan? To get? Ou ainda não? Significa pegar ou não? Então, é aí que tá. É difícil você falar do get sozinho, porque ele é um dos verbos mais versáteis do inglês. Ele tem muitos significados. Mas sim, pode ser pegar, pode ser obter. Você já tinha ouvido falar do get, Renata? Já, né? Ele é muito versátil, galera. Ele tem muitos significados. Por exemplo, dos significados de get é receber, obter. Mas ele também, ele dá o sentido, muitas vezes, na frase, de você passar de um estado a outro. De um jeito a outro. Eu não estava e depois eu passei a estar. Então, para dizer que eu fiquei cansado, que eu fiquei feliz, que eu fiquei assustado, é algo que eu não estava antes, mas depois eu passei a estar. A gente pode usar o get nesse sentido, para dizer que você passou de um estado a outro. É esse sentido aqui, por exemplo. E aqui, por que tá got? Porque got é o passado, ok? O passado simples do verbo get é got. Ok? Então, quando eu digo que my dog got really content, eu estou dizendo que o meu cachorro ficou muito contente after getting a treat. Olha que legal. Aí o get apareceu aqui de novo. Isso aqui ele já apareceu como obter. Meu cachorro ficou muito contente depois de obter ou de receber a treat. O que é a treat? Treat é uma guloseima. Você pode traduzir como uma guloseima, um doce. No Halloween, as crianças vão de porta em porta dizendo trick or treats, doces ou travessuras, né? Ah, eu Então, tinha até pensei assim, em traduzir como recompensa, assim, tá? e dependendo do contexto, né? Mas nesse caso aqui, como você está dando para o cachorro a treat, é aquela guloseimazinha, né, que você dá pro Aham, cachorro, comidinha de cachorro, né?
Então, olha só, o got aqui, no sentido de ficar em um estado que não estava antes, então ficou muito contente. E aqui o get, só que com ing, no sentido de receber, de obter algo. Beleza? Então, my dog. Deixa eu só colocar aqui. Receber, obter. Por enquanto, isso. Mas tem mais significados por get, tá, galera? Tem bastante. Só mesmo o contexto para fazer a gente entender. Mas nesse caso aqui, a frase está dizendo que o meu cachorro ficou muito contente depois de receber uma guloseima. Mas legal, aqui o content foi um substantivo, né? Tá traduzindo conteúdo. E nessa frase de baixo aqui, content é o quê, Anderson? É um advérbio. É um advérbio? É realmente contente, é o verbo. Ficou Ah, realmente. não. O realmente, o really aqui é um advérbio, né? Ele É, tá dando uma ficou intensificada. realmente contente. Aqui, o content é feliz, ele ficou contente. Então, ele é um adjetivo, não é isso? É porque estava com o ficou, né? Ficou contente, né? Aí está intensificando Não, o got o really, advérbio. realmente. O got really, ele dá esse sentido de... o really aqui, Hum. na verdade, é um advérbio de intensidade, né? Isso, Ele vai intensificar. Aí intensificar o contente verbo. isso, Ele vai intensificar, na verdade, é relacionado ao sujeito cachorro. Exatamente. E aqui o content é de feliz. Ele ficou alegre depois que eu dei para ele a guloseima. Então, meu cachorro ficou muito contente depois de receber uma guloseima. Legal? Próximo da lista agora é o Carlos. Carlos, escolhe um número para gente aqui. Vamos lá, então. Número 5. Número 5. Vejamos o que temos aqui no número 5. Ken, muito boa essa, muito boa essa, muito boa mesmo. No meu Galera, quem solo tinha conhece? ficado nessa. Quem conhece o Ken? Pode falar. Carlos, o que é Ken? O can pode ser o verbo hum, poder, ou Uhum. pode ser um auxiliar. É, Não. ele na verdade é um verbo modal mesmo. Mas É. ele enquanto verbo, ele traduz justamente isso que você falou. No sentido de poder, conseguir. Conseguir no sentido de ser capaz de, ok? E dependendo do Ok. contexto, ele pode até traduzir saber. Tá bem. Por exemplo, I can speak English. Eu posso falar inglês. Eu posso também traduzir como eu sei falar inglês. Esse can aqui, no sentido de poder, significa que eu sou capaz de. Bacana? Ok, mas can pode ser outra coisa também, cara, além desse verbo. Você arrisca dizer? Lata. Can a besoura. Lata. Pode ser o substantivo lata. Muito bem. E aí a gente já vem aqui para dois exemplos, ó. Ó, esse exemplo aqui. Leia pra gente, Carlos, por favor. Let me just grab a can of soda. Exatamente. Let me just grab a can of soda. O que que essa frase diz, você acha? Deixe-me grab é lançar uma lata de refrigerante. Grab, pegar, Uhum, pegar. Deixe-me pegar uma lata de refrigerante. uhum. Deixe-me apenas pegar uma lata de refri, ok? Ok.
Mais um verbo, galera. Ó, vou anotando aqui os verbos que a gente for, ou as palavras, né, que a gente for aprendendo novas aqui, beleza? Que já não tiver traduzidas aqui, ó. O grab, to grab, então é pegar. Bacana? Bora tomando notas aí desses verbinhos novos aí, porque saber verbo nunca é demais. Então, let me just grab a can of soda. Deixa eu apenas pegar uma lata de refrigerante. Nesse sentido aqui, o can, ele se comportou como o substantivo lata. Não é isso? Exato? Bacana, bacana. Mas e nessa outra frase aqui, ó, ele já vai ter a outra função, ó. Nessa frase aqui agora, pra gente, Carlos. Maurício can draw very well. Isso aí, Mauricio can draw very well. O que que essa frase está dizendo? Maurício pode desenhar muito bem. Uhum. Pois é, aí é que eu falo. Aqui ele tem a habilidade, né, de desenhar. Eu não traduziria aqui o can como pode, eu traduziria como sabe. Legal? Não se trata sempre de traduzir ao pé da letra, mas como fica melhor encaixado na nossa forma de dizer. Beleza, Carlos? Beleza. Mas isso aí, o pode no sentido de ser capaz, de ser hábil, né, de saber fazer algo. E nesse caso aqui, o can ele não é substantivo, aqui ele está como o verbo poder conseguir, no sentido de ser capaz de algo. Bacana, bacana, bacana. Duas palavrinhas, dois homographs. Ok. Bora para mais um então. Agora é a vez do Juan, meu amigo. Escolha um número, Juan. O número 6. Número 6. Vocês estão tudo um pertinho do outro aqui, com medo de ir para longe. Vamos ver o que temos aqui no 6. Close. Close. Muito boa essa também, hein? Close. Ok. Bora lá então, Juan. Qual o significado de close para você, meu amigo? Fechar. Pode ser o verbo fechar. Muito bem. Está correto. Porém, close também pode ser uma outra coisinha. Você imagina que pode ser? Não. Não. Vou te mostrar uma frase aqui então que eu acho que você vai ter uma ideia. Olha essa frase aqui. We got seats. Leia para mim você. Não vou ler para você não. Leia aí para você pronunciar, testar a pronúncia. We got seats really close to the stage. Very good. We got seats really close to the stage. O que você acha que isso significa? Nós Uhum. podemos, não sei o que seria seats no caso. Seat, ele pode ser um verbo também, mas aqui nesse caso, ele está se comportando como um substantivo, é assento. Seat, assento. Só que aqui ele tá no plural, né? Então, são assentos. Uhum. Legal? Assento de você assentar, sabe? Um lugar para você Sim. sentar. Deixa eu até anotar aqui embaixo, aqui, ó. Seats. Assentos. E aqui, ó, você lembra do get que eu falei aqui pra galera? Ó? Sim. Ele tá no passado aqui, ó. E qual foi a tradução que você falou para mim de get? Pegar.
pegar. Aqui ele funciona exatamente como pegar, só que ele está no passado. Então ficaria como? Nós pegamos Uhum. assentos Ó, é, really aqui bas- de novo como intensificador. Pode dizer ele no sentido de muito. muito perto. Muito perto, isso aí, meu amigo. Então, close não é só o verbo fechar, pode ser também o adjetivo perto. Então, aqui nós pegamos assentos muito perto da onde? Você sabe o que que é stage? É, não, eu só conheço stage como fase só. Ah, Mas de estágio, né? É uma fase, um estágio, ok. Mas stage aqui é palco. sim, É o substantivo palco. Então, aqui, we got seats really close to the stage, significa que nós conseguimos assentos muito perto do palco. Legal? E aí, nesse caso beleza. aqui, o close, como eu já disse, né? Já dei o spoiler, ele não é o verbo fechar, mas sim, ele é o adjetivo perto, próximo, ok? Por exemplo, você pode dizer, por exemplo, I live close, I live really close to a supermarket. Eu moro muito perto de um supermercado. Legal? Vamos para Beleza. outra frasezinha aqui. Nessa outra frase, sim, ele vai ter a função mais conhecida. Ó, leia pra gente, Juan, essa frase aqui, ó. We close the store at 6 or o'clock. We close the store at 6 o'clock. Ok, muito bem. O que que essa frase está dizendo? Nós é, Nós, fechamos a loja às 6 horas. isso aí, meu amigo. Nós fechamos a loja às 6 horas. Very good. Muito bem, meu amigo. Vamos agora para nossa amiga Renata. Renata, por favor, escolhe para a gente aí, amiga, um número dessa tabelinha aqui. O 10. Número 10. Bacana. Vamos ver o que temos aqui no número 10. Pá, 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 pam. Fine. Eu também gosto dessa aqui. Fine. E aí, Renata, você conhece a palavra fine? Quase conheço como bem. É, quando a pessoa pergunta assim, Yo, how are you? I'm fine, thanks, alright? Esse fine. Mas se eu te disser que fine pode ser outra coisinha também, imagina o que seja? Uma pequena ideia. Ó, eu vou trazer uma frase aqui. Vamos ver se vocês vão saber do que eu estou dizendo. Olha essa frase aqui, Renata. Deixa eu descer porque não está sem espaço. Ó, essa frase está dizendo o quê, Renata? Tenta ler essa frase pra gente, por favor. I got a fine for paying speed drive. Isso aí. Very good. I got a fine for speed driving. Ok, o que que você acha que essa frase está dizendo? Pelo contexto, assim.
I got a fine. Fine é ir mais rápido. Agora, Ó, vou junto contigo, ó. De novo, aqui nós temos o get no passado. E aqui o get, ele tá no sentido de receber mesmo, tá? De receber. Então, I got aqui, eu recebi. Eu recebi. Ai, meu Deus. Estou errado. E aqui é que vem o fine. Fine rápido. também. Que, Renata, não escutei. Repete, por favor. Eu recebi bem por. Acho que não. Ah, acho que seu microfone tá falhando. Não consegui ouvir direito. Eu recebi, você falou? Eu recebi bem por dirigir rápido. Então, aqui eu recebi bem, ok, foi dirigir rápido. Legal. Foi bom você ter dito isso. Porque aqui você traduziu o fine justamente como ele é mais conhecido, que ele é um adjetivo, né? No sentido de bem, ou até mesmo de legal, ok? Bem ou legal. Como adjetivo, mas aqui ele não é um adjetivo, aqui ele é um substantivo. Fine Pelo, também, pelo contexto, acho que seria multa. Multa. exatamente. I got a fine, eu recebi uma multa por excesso de velocidade. Entendi. Ah, Entendeu, Renata? Entendi. Fine aqui nesse contexto, ele é o substantivo multa, multa de trânsito, legal? Não sabia. Obrigada. Não, tranquilo. Isso é que é legal do inglês, a palavrinha, se a gente for olhar a fundo, ela vai ter sempre mais do que uma função, cara. Dificilmente. E tem muitas palavras que são muito conhecidas que a gente usa bastante, a gente não faz sentido de que ela tem uma outra significado, uma outra função. Mas beleza, agora vamos para essa outra frase aqui, Renata, ó. Essa frase que eu coloquei aqui embaixo agora, ó. Consegue ler pra gente, Renata? We had such a fine evening at the park. Legal. We had such a fine evening at the park. Very good. O que você acha que essa frase está dizendo? Nós passamos uma tarde ótima. Nós, repete, por favor, não ouvi. Passamos, tivemos, boa tarde. Você disse tivemos? Passamos ou tivemos Aham. Mais o quê? uma ótima tarde no parque. Uhum. Vamos lá. Aí vamos só trazer algumas especificidades aqui dessa frase rapidinho. Primeiro, aqui o had. Todo mundo sabe que o had é o passado de have. Até aqui tudo bem? Nós temos nós temos o to have, que é o verbo ter, ok? E o passado é o had, ok? Assim como aqui o got é o passado simples do get, beleza? E aí, quando ele diz que we had, e aqui, ó, tem outro intensificador, ó, que é o such. Esse such, ele dá aquela ideia de tão, sabe? Então, we had such a fine evening at the park. Ele está querendo dizer assim, nós tivemos uma noite tão agradável no parque. Ou nós tivemos uma noite tão legal no parque. Entendeu, Renata? Entendi. E aqui o fine, sim, ele é o adjetivo. No caso aqui, eu traduziria mais ele como agradável, mas também pode ser legal ou ótima, como você disse, entendeu? Uhum. Nós tivemos uma noite tão agradável no parque. Bacana?
Bacana, bacana, bacana. Temos tempo ainda. Voltamos então para o Anderson Boy. Anderson Boy, please choose a number. É, 25. 25. Lá embaixo, bem longe agora. Vamos ver o que temos aqui no 25. Tear. Tear. Very good. Essa é boa também. Tear. Tear. Primeira pergunta que eu te faço, Anderson Boy. Você já tinha visto essa palavra antes? Já. Já. O que você acha que significa tear? É, lágrimas. Lágrimas. Uhum. Um significado é tear como lágrima. Ok. Isso. Mas então, eu vou te dar essa frase aqui, ó. E aí, Anderson Boy? Uhum. É careful. Eu botaria Ah, um be careful, né? be careful. Ok, leia pra gente. Be careful with the dress. You might tear it. Repete, por favor, Anderson, essa frase. Ah, be With careful the dress, with the you might dress. tear it. You might tear it. Tear it. Bacana, Anderson. Foi bom você ter lido assim, porque aqui já está um exemplo de uma palavra em que ela vai mudar a pronúncia. É uma palavra que ela é duas coisas, tá? Você conhece ela como lágrima, tá, galera? Lágrimas são tears, ok? Tears. Tears são lágrimas, beleza? Só que essa palavra aqui também pode ser o verbo rasgar, ok? E essa palavra como verbo rasgar, a pronúncia não é tear, passa a ser tear. Tear. Então a frase aqui, be careful with the dress. You might tear it. É, You might tear it. Legal? é E o que legal. essa frase está dizendo, Não. Anderson? Cuidado com o vestido, você pode rasgá-lo. Muito bem. Tenha cuidado Uhum. com o vestido. Você pode rasgá-lo. Legal? Dress, para quem não sabe, é o substantivo vestido, tá, galera? E esse might é um modal também para dizer que algo pode vir a acontecer, ok? Mas aí já não é o pode de poder, não, é que é de possibilidade, ok? You might tear it. Tá, pode ser que você o rasgue, ok? Pode ser que você rasgue o vestido. Então, be careful with the dress. Tenha cuidado com o vestido. You might tear it. Tear it. Aí junta tudo e vira tear it. Tear it. Legal? Deixa eu ver se vocês podem ouvir meu áudio. Deixa eu colocar essa frase aqui para vocês ouvirem a tia do Google falando. Vê se vocês podem ouvir essa frase, ó. Be careful with the dress, you might tear it. Conseguiram ouvir? Legal. E agora a gente vai para uma outra frase que sim. Então aqui, beleza, só para completar. Tear, tear, ok? Verbo rasgar. Tear, verbo rasgar. Essa outra frase aqui. E essa, Anderson? É. These are happy tears. These are happy tears. Oh, very good, Are correto. happy. These are happy tears. O que essa frase está dizendo?
Aquelas são lágrimas de alegria? Aquelas? Oh, essas, desculpa. Essas, muito É, bem. Isso aí, porque se fossem aquelas, seria isso. those. Eu- Those. Those, ok? These são aquelas. Aham. Ou você pode usar essas, na verdade, né? Those, que são aquelas. Essas são lágrimas de alegria. Muito bem, meu amigo. E aqui sim, aqui é tears e não tear, ok? Então, these aqui, essas, are, são, tears, happy, lágrimas de alegria. Very good, boy. Bom, Ok, voltemos para o meu amigo Carlos. Carlos está aí? Fala comigo, Carlos. Bora Oi, tamo lá. aí. Denderson vazou lá para baixo, hein? Vamos ver agora, hein? Manda lá, Vamos lá, Carlos. então. 11. 11, number 11. Vamos ver o que nós temos no 11. Fly. Essa é boa também. Essa é boa também. Fly. Bom, fala para nós, Carlos. Você conhece fly como o quê, cara? Lá é voar. Fly Mosca. fly é o verbo voar, mas também pode ser o quê? Você falou, Carlos? Uma mosca. Pode ser o substantivo mosca. Você está correto, meu amigo. Very good. Mas a gente conhece muito fly como voar. Então, quando a gente vê ela como mosca, a gente até estranha, né? Verdade. Ó, essa frase aqui, por exemplo, ó. Oh, no. There is a fly. Ih, gente, até. There's a fly in my soup. In my soup. O que essa frase está dizendo, Carlos? Tem uma mosca na minha sopa. Isso aí. Oh, no, there's a fly in my soup. Ok? In my soup. Que é, ah, não, tem uma mosca na minha sopa. Ok? Então, nesse sentido aqui, fly não é voar. Fly é o substantivo mosca ou mosquito. Mosquito. Legal? Então, ah, não, tem uma mosca na minha sopa. Que ruim, né? Beleza, e essa outra frase aqui, ó. Dê para nós, Carlos. Birds fly very high in the sky. Very good. Pássaros voam muito alto no céu. Exatamente. Birds fly very high in the sky. É pássaros voam muito alto no céu. Ok. Aqui sim, o fly se comportou como o verbo voar. Ok? Então, na primeira frase, nós tivemos fly como o substantivo mosca. E na segunda frase, nós tivemos o fly como o verbo voar. Very good. E aí nós voltamos de novo para ele, Juan. Juan, escolhe o número para gente na tabelinha aqui, por favor. O 16. 16, number 16, 16. O que temos aqui no 16? Vejamos. Very good, very good. Juan, você conhece essa palavra aqui, meu amigo? Já viu ela antes? Já vi. Pro- prova- Partida ou não? Provavelmente você viu ela jogando futebol em algum videogame. Sim, só assim. Match. Match é uma partida, exatamente. Uma partida de futebol, por exemplo. É o substantivo partida, ok.
Mas match pode ser outra coisa também. Vamos ver umas frases aqui para a gente chegar lá. Ok? Vamos ver o que pode ser match. Match. E detalhe, olha essa pronúncia, galera. Ó, quando você tem esse TCH aqui, ó, ou esse CH, propriamente dito, ele tem esse som batido chiado. Ó. Então a pronúncia é match. 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 Ele faz esse chiado. Legal? Mas vamos ver essa. Essa frase aqui, ó. Tenta ler pra gente essa frasezinha aqui. Hannah will watch the soccer match at the stadium. Very good, boy. Hannah will watch the soccer match at the stadium. Very good. O que quer dizer essa frase? Hannah assistiu. Will, eu não lembro o que era. Esse will aqui é uma partícula, é um verbo modal. Ele vai servir para jogar o verbo principal da frase, que é watch, para o futuro. Então, se watch é assistir, quando você tem will watch, significa que ela irá assistir ou assistirá. Entendeu? Entendi. O will só Hannah serve para isso. assistirá a partida de futebol no estádio. Exatamente. Hannah will watch the soccer match at the stadium. Significa Hannah assistirá a partida de futebol no estádio. Pronto. E aqui nós vimos o match como o substantivo partida, né? Partida de futebol. Sim. Mas se eu te disser que o match pode ser outro substantivo ainda, cara, além de partida de futebol, você saberia disso? Não. Não. Então vamos ver essa frase aqui, ó. E nessa frase a gente vai aprender outra coisa também. Nessa frase já tem um outro. Eu vou ensinar um homógrafo nessa frase, mas ela vai ter outro homógrafo nela. Vocês vão entender já já. Juan, tenta ler essa frase aqui pra gente, ó. Essa aqui. É, do you have a match? Do you have a match to light the candle? Very good. Do you have a match to light the candle? Ok. O que você acha que significa essa frase aqui? Você Uhum. pode. Você pode, não. Do you have? Have é ter. Você tem. Uhum. Você tem o quê? Você tem o quê para o quê? hum, eu não sei essa parte. Legal. Não tem problema. Match aqui, meu amigo, match também é um substantivo, mas aqui ele é o substantivo fósforo. Então, do you have a match? Você tem um fósforo. To light the candle. Você conhece a palavrinha light como luz, correto? Sim, correto. Ou também como leve. Pode ser o adjetivo leve. Ok? Ok. Nós temos light, light, né? Que significa leve, né? Mais leve. Só que aqui, to light, se light é luz, se eu transformar essa palavra em verbo, ela seria o quê, na sua ideia? To light. Você tem um fósforo para acender. É vela ou A não? Não vela, isso sei. aí, meu amigo. Então aqui, ó, a gente viu que match pode ser tanto partida de futebol como o substantivo fósforo.
E nessa frase aqui também, a gente aprendeu que light pode ser luz, ou leve, pode ser luz, ou até mesmo a palavra leve, mas to light é o verbo acender, olha que legal. Sabia dessa, Anderson? Não, como fósforo, não. Eu também Não. confesso que essa eu também não sabia. Eu sabia como partida de futebol. Agora, nós vamos ver o match como um verbo. Carlos, você tem ideia de como match a gente traduz ele como verbo, cara? Não? Beleza. Encontrar. Uh-uh. Juan, tenta ler essa frase pra gente, essa última aí. I always try to match my clothes with my shoes. Ok. Aí vou te dar umas ajudas aqui na pronúncia, tá? Essa palavra você vai traduzir, você vai pronunciar, desculpa, ela mais como always. Esse A de início parece mais um O, always, do que um always, ok? Então tenta falar ele mais como always. Legal? Always. Beleza. Always, very good. E aqui a gente tem o verbo tentar, que você vai. Sempre que você tiver esse TR começando assim, ó, junto, não só começando, mas esse TR junto, ele vai ter esse som aqui, ó. Tra, tra, tra. Legal? Como em truck, Beleza. caminhão, como em trouble, problema, como em try, que é o verbo tentar, ok? Então fala Try. comigo. Try, very good, very good. Então, I always try, I always try very good, to match my clothes. to match my clothes. Isso aí. Você não traduz aqui como clothes, é clothes. Como se fosse, como se tivesse escrito isso aqui, ó. Clothes, right? Então, I Beleza. always try to match my clothes with my shoes. Aqui é o substantivo sapatos. Ok, Juan? Shoes. Beleza. Shoes. Shoes. Very good. Então, I always try to match my clothes with my shoes. Tenta a frase toda agora. I always try to match my clothes with my shoes. Very good, boy. Very good. Agora, você tem uma ideia do que significa essa frase? Eu Uhum. sempre Eu sempre. Começou bem. Esse aqui, lembra que eu te falei? tento, É isso, verbo tentar. Eu sim, sempre tentar. tento. E o que é o to match aqui agora? É, seria combinar. Combinar. Combinar, muito bem. E aí, my Eu clothes sempre with my tento shoes. combinar Aham. meus vestidos com. Não, é blusa, né? Clothes. Clothes é roupa em geral, uma vestida dress, blusa pode ser blouse, ok? Quando você fala clothes ou clothes, são roupas. Legal? Beleza. Combinar minhas roupas com meus sapatos. Com meus sapatos. Very good, boy. Very good, very good, very good. Então, olha só, galerinha, olha que palavra rica essa, o match. Pode ser partida de futebol, pode ser fósforo, e ainda pode ser o verbo combinar, no sentido de combinar, principalmente combinar peças de roupas e tal, ou combinar alguma coisa com outra, sabe? No sentido de, tipo assim, de ficar legal, de combinar mesmo, de dar certo. Bacana? Caramba, já são 9 horas. Chegamos no final, galera. Passou rápido aí, mas olha só o tanto de palavrinhas que a gente tem aqui ainda. Tem bastante, hein? Dá até pra gente continuar essa aula semana que vem, ou numa outra ocasião, pra gente continuar. Galera,
E aí, me digam o que que vocês acharam? Aprenderam coisas novas? Aprenderam palavras novas, significados novos? Sim, Aprendi muita aprendi e Muita coisa coisa gostei nova. nova. bastante. Tem cada uma aqui, velho, que vocês não fazem ideia. Ideia. Eles vão falar assim, o quê? Não acredito que essa palavra é isso. Que essa palavra pode ser isso também. Depois a gente continua nessa tabelinha. E agora vamos para o nosso Pix Ticket. Nós temos 4 alunos aqui hoje. E aí eu vou parar de compartilhar a tela com vocês rapidinho. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês não verem. Um. E esse feira também tem Pix, ó. Tem sim, meu amigo. Ah, Tendo aluno, tem. Tendo aluno, tem uns, tem um é, sorteio. O Antes tem sorte, hein, galera? Eu já falo logo com vocês. vou ver se eu ganho na terça e na quarta. Aí é sacanagem, hein, Anderson. Beleza. Eu vou pedir para a Renata e o Juan ligar a câmera rapidinho, só para a gente fazer a foto final e para a gente votar no Milionário da Noite, beleza? Nós temos 4 alunos, então de 1 a 4, logicamente. Votem para mim aí com as câmeras abertas, com a mãozinha assim. Qual número vocês escolhem de 1 a 4? Temos um vencedor. Carlos escolheu 4, Renato 3, Juan e Anderson escolheram 2. E agora a gente vai revelar a pessoa que já pode abrir o iFood aí e pedir um lanche tranquilão, por conta do VPFI. Ok? Bora lá, bora lá, bora lá. Tchan, 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 tchan. Cadê? É ele! Ah, Ô, Carlos! Mano, você ganhou esses dias, não ganhou, cara? Ou não? Ganhei a segunda vez, né? Aham. Rapaz, tá virando marmelada isso daí. O que que você acha, Renata? Pois é. Sacanagem, hein? Galera, Boa sorte. deixo vocês com aquele forte abraço, aquele beijo no coração. Obrigado mais uma vez pela companhia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aprendido bastante coisa nova aí. E tamo junto, continue estudando. A fluência é logo ali, beleza? Abraço, gente. Boa Beleza. noite. Boa noite de Boa descanso, de noite. sono. Tchau, Fiquem com tchau. Deus. Tchau, tchau. good night. Amém. Ganhar.